Olá, como vai? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Não sei se você já pensou sobre isso, mas e se de repente alguém te dissesse que a Bíblia não fala sobre Deus? Ou pelo menos de um único Deus? E se de repente tudo aquilo que lhe falaram sobre anjos, demônios, céu e inferno fosse confirmado por ser apenas uma das versões do que conhecemos como a Bíblia? Segundo dois historiadores e tradutores da Bíblia original hebraica, Mauro Biglino e Paul Wallace, o conteúdo autêntico se distancia bastante do que hoje conhecemos como o Velho Testamento da Bíblia cristã. Mas será que a Bíblia original foi modificada? E se for real, por quê? É verdade que ela trata de Deus e não somente de um só ser superior? Continue comigo para explorarmos juntos mais esse lado oculto da Bíblia. Por centenas e milhares de anos, pessoas ao redor do mundo recorrem à Bíblia em busca de informações sobre Deus e, consequentemente, se abastecerem de suas mensagens. No entanto, Mauro Biglino e Paul Wallace defendem uma interpretação radicalmente diferente. Buscando os significados originais de palavras-chave nos textos antigos, na verdade, nos originais em hebraico da Bíblia, eles encontram outra história bastante diferente saindo de suas páginas. Uma história com enormes implicações para a nossa compreensão da raça humana e nosso lugar no universo. Por mais de 2 milênios, os fiéis têm interpretado os textos antigos da Bíblia como histórias de Deus, uma narrativa contínua na qual Deus cria os céus e a terra, a vida botânica e animal e, eventualmente, a raça humana. No entanto, segundo eles, várias anomalias nos textos, juntamente com intrigantes questões de tradução, apontam para outra possibilidade. Mas quem são esses estudiosos para crermos? Como eles chegaram a essas conclusões? Paul Wallace é um autor de best-sellers internacionalmente reconhecido, pesquisador e estudioso de mitologias antigas. Na última década, o trabalho de Paul tem investigado as mitologias e narrativas ancestrais do mundo em busca de insights sobre nossas origens como espécie e nosso potencial como seres humanos. Como alto membro da Igreja, Paul serviu como doutor, educador teológico e arquidiácono na Igreja Anglicana da Austrália. O trabalho de Paul no ministério da igreja incluiu o treinamento de pastores na interpretação de textos bíblicos. O seu trabalho em tradução e interpretação bíblica revelou uma camada esquecida de histórias antigas, com implicações de longo alcance para nossa compreensão das origens humanas e nosso lugar no cosmos. Mauro Biglino é um autor italiano de best-sellers também internacionalmente reconhecido, pesquisador e renomado estudioso do hebraico antigo. Durante muitos anos, trabalhou como tradutor da Bíblia para a editora St. Paul de Roma, fornecendo com grande precisão o significado literal das palavras hebraicas para as Bíblias interlineares, aprovadas pelo Vaticano. É uma disciplina rigorosa em que o estudioso deve evitar qualquer tipo de interpretação da palavra e fornecer apenas o significado literal teológico de cada parte da palavra. As descobertas de Mauro o colocaram em desacordo com as expectativas convencionais do mundo católico e o impulsionaram para o cenário internacional, onde o seu trabalho abriu um mundo de memória cultural registrada na Bíblia, mas escondida do público por séculos devido a traduções equivocadas e principalmente aos dogmas da igreja. Ambos os autores juntaram seus conhecimentos para mostrar que os radicais de uma série de palavras-chave na Bíblia revelam uma camada anterior de informação muito diferente da história de Deus associada à Bíblia. E oculta à vista de todos, nas páginas do Gênesis, há uma narrativa ainda mais antiga que reformula toda a história das origens humanas. Segundo consta na Bíblia hebraica, quem criou os céus e a terra foi Elohim, nome este que aparece com frequência no Antigo Testamento. No capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, encontramos a seguinte frase: "No princípio, criou Deus os céus e a terra", em que a palavra traduzida como Deus é Elohim, no original. Essa é uma das primeiras aparições do termo na Bíblia e estabelece a sua importância e relevância para a compreensão do conceito de Deus. Porém, para ambos os estudiosos, Elohim está, sim, mal interpretada. E isso tem um porquê.
De acordo com Biglino, Elohim é uma palavra que se encontra no plural e ainda argumenta que os originais deixaram claro que os Elohim não são um único Deus, mas muitos indivíduos. Mais importante ainda, eles não eram deidades espirituais, mas indivíduos em carne e osso, definidos por Wallace como os poderosos. E, de fato, a tradução literal para essa palavra é poderosos, ou, dependendo do uso, pode significar também deuses. É por isso que, para Biglino e Wallace, seu significado vai além de uma simples referência a divindades múltiplas, e é importante compreender o seu contexto e interpretação dentro da Bíblia. Elohim é um dos nomes divinos mais recorrentes na Bíblia, aparecendo mais de 2.500 vezes. Ele frequentemente se combina com outros nomes, como Elohim Yahweh, cujo significado cristão é Senhor Deus, ou Elohim Sebaot, traduzido como Senhor dos Exércitos, para destacar diferentes aspectos do caráter e poder de Deus. Essa prática de combinar nomes também serve para reforçar a noção de que Elohim é um nome singular para um Deus supremo, apesar de sua forma plural. Para os pesquisadores, ficou claro que um dos aspectos centrais associados a Elohim é o seu papel como criador do universo. No livro de Gênesis, Elohim é tratado como aquele que dá origem ao céu, à terra e a tudo o que neles existe. Essa concepção de Deus como Criador é fundamental para entender o papel de Elohim na narrativa bíblica e na fé judaico-cristã. Por meio do seu poder criativo, Elohim demonstra sua soberania e supremacia sobre todas as coisas. Dessa forma, para Paul Wallace, a inserção do santo nome Yahweh sobre textos anteriores que mencionam Elohim, como vemos em Gênesis 3 ou Gênesis 11, revela que o redator posterior transformou as histórias dos Elohim numa história de Deus. São esses ajustes que levantam alguns do que seriam problemas morais relacionados à Bíblia, como, por exemplo, por que um Deus santo mataria os ímpios e os puros ao provocar o dilúvio? Por que um Deus tão poderoso e amoroso apresentaria sua ira contra aqueles que discordassem de suas palavras? Essas questões são colocadas como controversas nesse novo entendimento da Bíblia que a pesquisa sugere. Um exemplo de algo que não está claro na perspectiva de Biglino e Wallace estaria na forma com que os mais de 7.000 idiomas da Terra surgiram. Será que seria mesmo porque Deus se irritou com a construção da torre que alcançaria o céu e, para confundir a todos, fez com que falassem línguas diferentes, impossibilitando assim a comunicação? Depois disso, Deus teria ordenado que o povo se espalhasse pela face da terra. Muitos historiadores dizem que a Torre de Babel é apenas um mito e que, ao que parece, pode ter surgido a partir de um zigurate cujas ruínas foram encontradas na região da antiga Babilônia. Existe um mito sumério que narra o episódio parecido chamado Enmerkar e o Senhor de Arata. Em seu argumento de que os Elohim são os poderosos, Paul Wallace ainda diz que, mesmo assim, eles não são identificados. Isto é, não é dito que tipo de entidades eles são. Ele cita o teólogo Andrew Bruce Davidson, autor da Teologia do Antigo Testamento, que escreveu essas palavras: em contraste com os homens, os anjos pertencem à classe dos Elohim. Veja que Elohim é referida no plural e não no singular. Mas, como disse Wallace, a palavra é traduzida de várias maneiras ao longo do cânon hebraico. Em um lugar, é Deus. Num outro, são chefes, juízes ou senhores. E ainda num outro, são anjos. Como essa palavra mais antiga para designar Deus pode ser tão elástica? Por que os antigos escolheriam uma palavra para denotar o Deus transcendente e único, que ao mesmo tempo denotaria outras entidades aleatórias indefinidas? Bem, para o Wallace isso é um pouco inadequado, mas é interessante contemplar a questão de como o mesmo nome Elohim veio a ser aplicado a Deus e essa classe de seres. Para Davidson, talvez devêssemos ficar satisfeitos com a explicação geral de que o nome que significa poderes é aplicado do ponto de vista dos homens a tudo que está acima deles. E embora o mesmo nome seja dado, tais entidades nunca são confundidas nas Escrituras. Apesar disso,
Wallace diz que isso não explica por que a palavra pode significar anjos aqui, falsos deuses ali, demônios lá, juízes acolá e Deus em todo lugar. Mas qual é a verdade da palavra, indaga Wallace. E é por isso que ele é a favor de reler as Escrituras e manter a palavra Elohim nos seus textos, para que a forma das histórias fique muito mais clara para o leitor moderno. Outro teólogo que aponta para a palavra Elohim como representando um caleidoscópio de entidades poderosas é Michael Heiser. Ele destaca que a palavra é muito mais flexível do que geralmente acreditamos, mas isso é apenas uma explicação parcial para o motivo de ser a designação mais antiga para Deus. Suas indagações remontam aos seguintes aspectos. Por que Deus seria categorizado com entidades arcanas e outros seres materiais? Por que haveria essa competição entre Yahweh e os outros Elohim? E fica claro em momentos na Bíblia que Yahweh se coloca como um Elohim. Há uma ocasião em que o seu rei deseja um prognóstico sobre sua saúde e envia um pedido de conselho aos Elohim do povo de Ecrom. Yahweh fica furioso e diz: "Não há Elohim aqui com quem ele possa consultar?" O rei acaba procurando os Elohim de Ecrom para então se consultar. É um momento em que se percebe que os Elohim estão competindo entre si pela hegemonia, segundo Wallace. Nos 10 Mandamentos é possível encontrar algo semelhante. Há um grande esquecimento dos outros Elohim sendo ordenado, e você não deve se curvar a eles nem mesmo representá-los. Deve apenas servir a Yahweh. Então, Josué, sucessor de Moisés, diz algo muito semelhante. Afaste-se dos Elohim que os egípcios servem e dos Elohim que seus ancestrais serviram do outro lado do rio, na Mesopotâmia, e sirva apenas a Yahweh. Assim, de acordo com essa perspectiva, existe um mundo de entidades poderosas, mas você deve servir apenas uma delas. O personagem Yahweh está inserido entre os muitos Elohim das histórias hebraicas. Existem também histórias sobre um conselho celestial, sob o qual vários Elohim se reúnem presididos pelo personagem Yahweh. Como pode haver um conselho onde várias dessas entidades são fictícias, mas o presidente do conselho é real e é Deus? Segundo Paul Wallace, isso não é muito coerente. De acordo com ele, é preciso perceber que existe uma forma anterior das histórias, anterior às escrituras dos séculos 7 a 6 a.C. E a forma original é um mundo no qual existem muitos Elohim, muitos poderosos, todos presidindo suas próprias colônias humanas respectivas. Biglin e Wallace não são os primeiros a apontar os problemas morais decorrentes da leitura das histórias dos Elohim como histórias de Deus. Alguns padres do início do cristianismo também apontaram isso de forma muito clara e desejavam afastar a igreja de considerar as escrituras hebraicas como fundamentais para o cristianismo. Essa decisão já havia sido tomada em Atos 15. Orígenes, de Alexandria, teólogo e filósofo neoplatônico do século II depois de Cristo, argumentou que se você ler as histórias dos Elohim como se fossem histórias de Deus e aceitá-las ao pé da letra, acabará acreditando em um Deus cujas ações mais brutais precisaria justificar. Acreditaria-se, assim, em coisas que não cremos, nem como os homens mais selvagens e injustos. Ele apontou claramente que há um problema moral quando você traduz as histórias dos Elohim como histórias de Deus. Wallace concorda plenamente com Biglino quando este diz que a motivação por trás das edições do cânon hebraico feita nos séculos 7 a 6 a.C. era puramente ideológica e jamais gramatical. É por isso que você pode encontrar textos em que o problema teológico de muitos deuses foi apagado, mas a gramática permanece confusa. O fato de que a gramática anterior da história dos Elohim sobrevive em histórias onde o nome Yahweh foi colado por cima é uma pista de que você não está lendo o texto original e também uma pista de que a forma original continha mais deuses ou seres avançados do que a tradução atual quer revelar. A forma do mundo enoteísta, isto é, monoteísta, que acredita em uma só divindade, permanece obscura até você perceber que há muitos poderosos na imagem, competindo uns com os outros.
um panteão grego real, será? Nas traduções modernas da Bíblia, Abraão se refere a um único Deus, quando disse o porquê de ter saído de sua cidade natal, Ur, em direção a Harã. Contudo, nos textos originais, além dele se referir não a Deus ou Yahweh, mas sim aos Elohim, o verbo que faz vínculo entre as suas palavras e as entidades está no plural. Algo como eles disseram, em vez de ele disse. No entanto, essa informação não sobrevive na tradução para o inglês, porque, ao traduzir para o inglês, disse para mim, não faz diferença se o sujeito do verbo é singular ou plural. Assim, a tradução para o inglês esconde o fato de que Abraão está se referindo a muitas entidades poderosas. É por isso que é importante voltar ao hebraico para analisar a tradução dessas palavras. Mauro Biglino também apresentou outra palavra muito utilizada nas Escrituras, Elion. Para ele, Elohim e Elion possuem raízes diferentes e não tratam do mesmo ser. O termo Elion é um termo que indica estar acima, é um adjetivo. Enquanto Elohim ainda possui vários significados. Elion tem o significado de o mais alto. Sempre que você encontrar o mais alto ou o altíssimo na Bíblia, em hebraico, na verdade, está cobrindo a palavra Elion. Agora, altíssimo é um superlativo absoluto, mas Elion não é um superlativo. Portanto, para Biglino, essa tradução já nos dá uma ideia de como há uma forçação na passagem de uma língua para outra, uma forçação absolutamente injustificada do ponto de vista dele. Uma das pessoas mais entendidas a respeito do judaísmo, o professor Emanuel Tov, em sua análise crítica do texto hebraico bíblico, escreve que Elion, El e Yahweh não são várias formas de se referir ao Deus de Israel, mas correspondem a 3 indivíduos diferentes. Se Elion tem a ver com o Altíssimo, o mais elevado, todos esses plurais no hebraico indicam uma majestade indefinível de Deus e deveriam ser aplicados a Elion, já que ele está acima de todos os outros. Isso é óbvio, pois é ele quem está no topo. Portanto, se há um termo que merece esse tipo de tratamento, é o uso de um plural de abstração, majestade, soberania e excelência, que é Elion. Bem, na Bíblia, Elion nunca aparece no plural. Dr. Jeff Benner, fundador do Centro de Estudos Hebraicos Antigos, que é autor de 2 importantes dicionários hebraicos, ao falar do termo Elion, afirma claramente com absoluta simplicidade inquestionável: Elion significa superior aos outros. Ou seja, aquele que está acima é mais elevado do que os outros, porque está acima deles. Mas não é muito alto, ele simplesmente é aquele que comanda. Wallace diz que há um consenso acadêmico muito amplo quando se compara o cânon hebraico com o Novo Testamento cristão. O de que as escrituras hebraicas tomaram sua forma atual em algum momento do século VI a.C. e que o que aconteceu foi uma redação com tesoura e cola. A biblioteca de pergaminhos e livros que formaram o cânon hebraico foi retrabalhada, editada, cortada e colada para tentar apresentar uma história contínua, apresentando a teologia dos redatores daquela época. Wallace também está de acordo com Biglino quando o padre afirma que a redação final das escrituras hebraicas não foi feita com base na gramática ou na exposição dos textos, mas foi feita por razões ideológicas para ensinar o monoteísmo e endossar o Templo de Jerusalém, e também todos os outros templos que existiam, além de endossar a família sacerdotal que dirigia o Templo de Jerusalém, como essencialmente os herdeiros do poder da monarquia. Se você se interessar pela narrativa do povo Edo da Nigéria e do sul do Benin, terá a oportunidade de conhecer Osanubuá, o todo-poderoso Criador e Deus Supremo. O seu filho Olokun é o governante de todos os corpos d'água e é responsável pela prosperidade e fertilidade dos seus seguidores humanos. O outro filho, Ogum, é o deus padroeiro dos metalúrgicos. O epíteto Osanubuá Nogodua significa Deus Todo-Poderoso. O nome Osanubuá abrange um grande número de princípios divinos, incluindo o estado divino de ser misericordioso, atemporal, bondoso, justo, sublime e supremo. No sistema de crenças Edo,
Osamu-Boa possui os atributos divinos da onipresença, onisciência e onipotência. Acredita-se que a Deidade Suprema esteja presente em todos os lugares e em todos os momentos. Seguindo essa linha de raciocínio, é possível observar que há pouco mais de 2000 anos era considerada por alguns grupos a existência de não só uma, mas diversas e diversificadas divindades e deidades. E não só a Bíblia hebraica teria sido reescrita para se adequar aos novos tempos, como também outras escrituras teriam tido seu conteúdo reescrito para ser adaptado às novas normas da Igreja, especialmente após a incansável tarefa de catequizar os novos colonizados, ainda no período das grandes explorações e descobertas. Isso teve um reflexo muito grande não só na Europa, como também na América do Sul e outros lugares do mundo. Então, o Popol Vuh, escritura sagrada dos maias, como o Tagalog, dos antigos filipinos e outras incontáveis bíblias antigas, tiveram de ser editadas e, às vezes, reescritas para se adaptarem aos dogmas cristãos que também possuem uma tríade para chamar de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Os estudos feitos por Mauro Biglino e Paul Wallace são muito mais extensos e não caberia nesse curto espaço de tempo que temos aqui. Se você achou interessante, poderá encontrar o vídeo de mais de 4 horas em que eles falam sobre suas conclusões e tirar as suas próprias. Lembrando que o que apresentamos aqui são apenas especulações de 2 autores e que as relações dos cristãos com a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, é norteada pela fé de cada um de nós. Diga aí nos comentários a sua opinião a respeito e muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro.